Boa tarde, meu nome é João Fenelon e eu e o restante da equipe ficamos responsáveis por explicar ecologia. O meu grupo é formado por eu, Ana Sofia e Alexia. Bem, vou começar falando um pouco sobre o objeto de estudo da ecologia. A ecologia é a área da biologia responsável por estudar as relações que os seres vivos estabelecem entre si e com o meio em que vive. É uma ciência complexa e ampla, que nos permite entender o funcionamento do nosso planeta. Ou seja, ela vai estudar basicamente os seres vivos, sua relação com o meio ambiente e as relações entre si, questão de parasitismo e etc. A gente vai ver tudo isso aqui no tópico de ecologia. E, bem, vou falar um pouco sobre os conceitos da ecologia. Vamos iniciar falando um pouco sobre o habitat e o nicho ecológico e a sua diferenciação. O habitat é o local onde certa espécie vive. Há exemplo disso é o leão, que vive na savana africana, a onça, que vive predominantemente no Pantanal e na floresta amazônica. O nicho ecológico é o papel ecológico do ser vivo na comunidade, ou seja, suas relações na comunidade, como ele vive, tudo isso vai ser posto no nicho ecológico. Temos também os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os fatores bióticos são os seres vivos, como por exemplo a onça, que eu já citei, o leão, a planta, a alga. E os fatores abióticos são os fatores físicos, químicos, estruturais, por exemplo, chuva, a água, os fatores geomorfológicos e por aí vai. Vou falar um pouco também sobre a cadeia alimentar e os níveis tróficos. São dois conceitos que meio que se casam, digamos assim. A cadeia alimentar ela vai descrever o fluxo de energia e nutrientes através de organismos em um ecossistema, mostrando assim o fluxo energético. Ele vai basicamente falar qual ser vivo vai se alimentar de qual ser vivo. Por exemplo, uma onça comendo uma capivara e por aí vai. Os níveis tróficos eles vão falar basicamente a posição desses seres vivos. Se eles vão ser seres produtores, consumidores primários, secundários, finais ou decompositores. Vai falar basicamente quem come quem na ordem, resumindo a história. A gente vai ter os produtores, que vão ser as plantas, que elas vão fazer a fotossíntese e vão servir de alimento para os consumidores primários. Por sua vez, o consumidor primário são os animais herbívoros, insetos e por aí vai. Consumidores secundários vai ser quem vai se alimentar desses herbívoros. Na maioria das vezes, um ser carnívoro, como, por exemplo, o que eu já tinha citado, a onça se alimentando da capivara. A capivara é um herbívoro. E os decompositores, que vão se alimentar da matéria orgânica, que são, no caso, corpos desses consumidores finais. Eles vão fazer a decomposição e vão fazer a devolução da energia ao ecossistema, fazendo assim com que esse fluxo seja praticamente infinito. E, que eu já tinha citado, os níveis tróficos vão representar a transferência de energia e nutrientes de um nível para outro. Vou falar um pouco agora sobre as relações entre os seres vivos. Vou começar falando um pouco sobre a questão do amensalismo, que é uma interação desarmônica na qual o indivíduo de uma população elas vão secretar substâncias que vão inibir o crescimento e desenvolvimento de outras espécies. Como, por exemplo, os antibióticos, que vão liberar algumas substâncias que vão impedir o crescimento de determinadas bactérias. Outro exemplo disso é a maré vermelha, que é as algas que vão liberar uma certa substância que vai impedir o desenvolvimento de outras espécies de animais e plantas. Outro tipo de relação é o parasitismo, que é uma relação desarmônica, onde um ser obrigatoriamente retira os nutrientes do seu hospedeiro. Isso, claro que para manter a sua sobrevivência. E vai causar diversos prejuízos ao ser que vai servir como hospedeiro. A exemplo disso, a gente tem os vírus, algumas espécies de fungos e bactérias, que vão realizar essa questão do parasitismo, vão retirar nutrientes, seja nossos, das plantas, para eles manterem a questão do sobrevivimento deles. E bem, a minha explicação é basicamente essa.
Obrigado pela sua atenção. O que são relações ecológicas? As relações ecológicas são as interações entre os seres, entre as espécies, né, dentro do próprio ecossistema. Elas estabelecem condições dos seres vivos obterem alimento, a reprodução, a água, o abrigo, entre outros. É uma relação ecológica, né? Vamos aqui o comensalismo. O que é o comensalismo? É uma relação que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes e apenas um organismo é beneficiado, mas o outro não é prejudicado. Vemos aqui as rêmoras se alimentando do tubarão. É um tubarão? Esse. As rêmoras se alimentando do tubarão. E elas são transportadas sem nenhum gás de energia. Então, para o tubarão, ele não vai ser prejudicado. E elas estão se alimentando, né? Sem prejudicar ele, mas só elas sendo beneficiadas. Esse é o comercialismo. Apenas um é beneficiado, mas o outro que está sendo usado não é prejudicado. A protocooperação. Os indivíduos não dependem um do outro, mas é algo vantajoso quando eles colaboram entre si. Não dependem, mas é algo vantajoso quando estão, né, cooperando entre si. O exemplo aqui, né, do pássaro palito. Acho que é assim dele. Pássaro palito. Ele está se alimentando dos restos de alimento tendo dentro do jacaré. Ou seja, está ocorrendo uma troca. Ele se alimenta e em troca ele limpa os dentes do jacaré. É algo vantajoso para os dois. Predatismo ou predação. Um indivíduo se alimenta do outro e eles são de espécies diferentes, causando a morte do indivíduo utilizado na alimentação. Ou seja, apenas uma espécie é beneficiada. Aqui come, né, no caso. Nem sempre. Talvez. Vamos ver aqui um exemplo aqui do leão comendo um veado. Ele está sendo beneficiado. Aqui o da onça, comendo esse animal que eu não sei o nome, mas ela está sendo beneficiada. E aqui o crocodilo se alimentando do peixe. Ele está sendo o beneficiado por estar se alimentando, né, do peixe, causando a morte de um indivíduo, né? E é isso. Predatismo e imputação. Foi isso a minha parte. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os níveis dos organismos vivos. Tem a ordem, né? Átomo, começa por o átomo, vamos para a molécula, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. População. O que é uma população? É quando juntam seres da mesma espécie que se relacionam entre si e vivem em uma determinada área, na mesma área, por um determinado período de tempo. Aí eu dei o exemplo aqui dos jacarés, que eles vivem em determinada área, são da mesma espécie, vivem na mesma área, se relacionam entre si por um determinado tempo. Muito tempo deles, esse negócio me incomoda. Uma comunidade. O que é uma comunidade? São seres de espécies diferentes vivem no mesmo local e no mesmo período de tempo. Como exemplo aqui as formigas. Elas formam um conjunto de populações, dentro das comunidades, né? Vivem no mesmo local, cooperando. As comunidades, elas podem ser divididas entre os seres bióticos, que todos aqueles seres vivem na mesma comunidade biológica, e eles podem ser divididos entre abióticos, fatores mais imprescindíveis aos seres humanos. O sol, a água, a temperatura, são fatores abióticos. O ecossistema é uma comunidade, ou seja, diferentes espécies em um mesmo local. Pronto, um ecossistema ele pode ser um oceano, uma poça de água no meio da rua, espécie em um mesmo local. Temos um exemplo aqui de ecossistema, tipo tem o marinho, o terrestre, o ecossistema brasileiro, formado pela Amazônia, Caatinga, Cerrados, é um exemplo de ecossistema. O ecossistema é uma comunidade, ou seja, são diferentes espécies diferentes juntas em um mesmo local, mas dando, né, mais ênfase ao meio ambiente, a temperatura, a pluviosidade, o relevo, tudo que for um fator abiótico, como eu já tinha falado antes. As características físicas e químicas do ambiente, ou seja,
Ele pode ser um oceano, um aquário, uma floresta, um terrário ou até mesmo uma poça de lama. Pode ser um ecossistema. A biosfera. Esse quadrado. A biosfera. A biosfera é a parte do planeta ocupada por todos os seres vivos, ou seja, o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Juntando tudo, forma-se a biosfera, que inclui todas as formas de vida existentes na Terra, todos os respectivos ambientes existentes e todas as relações estabelecidas entre si. Isso forma a biosfera. Foi isso. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês conseguirem diferenciar, tipo, organismo, população, comunidade e ecossistema. Organismo, a população, dois seres, uma espécie, comunidade, dois seres de espécies diferentes, né? E o ecossistema, formado por uma comunidade, o ecossistema, a comunidade com diferentes tipos de espécies em um mesmo local, dando ênfase a um ambiente, como provavelmente montanhas, lagos. É isso. Foi isso. Espero que tenham compreendido a minha mera e simples